Abram a Bíblia no livro dos Atos, capítulo 7. Começando no verso número 3. Vamos começar logo no verso 1 e vamos parar no número 9, ok? De 1 a 10. Atos, capítulo 7, de 1 a 10. Amém, pessoal? Amém. Quem já achou, diga eu achei. Glória a Deus. Cada vez que a gente ora por alguém que está indo, o coração do pastor rasga um pouco. Pesa mais um pouco. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Glória a Deus. Podemos assentar. O problema da inveja não está restrito ou adstrito a pessoas pequenas que olham para pessoas, aspas, grandes. Especialmente porque pessoas que são contagiadas ou contaminadas pelo pecado da inveja não conseguem ver com clareza as coisas à sua volta, porque ficou cego pela ambição de ter aquilo que Deus deu para outro. E pela ambição de ter aquilo que Deus deu para outro, deixa de procurar as coisas que Deus reservou para ele próprio. Está claro? Está claro? Que sim, murcho, gente. Sim. Antes de seguir, é preciso a gente falar sobre patriarca. Patriarca é definido em grupos distintos na Bíblia. Por exemplo, Davi é chamado de patriarca. Quem chamou Davi de patriarca foi o apóstolo Pedro.
Livro de Atos, capítulo 2, verso 29. Pedro disse que Davi era um patriarca. Mas a gente precisa olhar isso com um pouco mais de atenção. Os israelitas são formados em 12 tribos, como se fosse aqui no nosso país, 12 estados. E esses 12 são originados de 12 filhos de Jacó. E Jacó, por sua vez, é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Muito bem. Desta forma, então, patriarca é alguma coisa como um chefe de clã, um chefe de tribo, um chefe de família. Está claro aí? Sim ou não? Sim. Ok. Coletivamente, a Bíblia apresenta Abraão, Isaque e Jacó como os patriarcas de Israel. E eles têm um papel bastante importante, pelo menos em duas vertentes. A primeira delas é que esta linhagem foi escolhida para revelar a redenção. Isto está no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 6, quando Deus falou com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto para não ver, para não olhar para Deus, e Deus então fez a designação dele ir para o Egito para tirar de lá, redimir de lá o povo de Israel. Ok? A segunda coisa é que esta geração foi escolhida também para revelar as promessas. Isso está em Levítico capítulo 26, verso 42. Deus disse assim: eu vou me lembrar do concerto que fiz com Jacó, também vou me lembrar do concerto que fiz com Isaque, e também vou me lembrar do concerto que fiz com Abraão, e vou me lembrar de vocês. Então é uma linha, perfeito? Esses três patriarcas, como a gente acabou de ver, são muito importantes na história de Israel, e não só na história de Israel, na história de todo o mundo, porque nele, em Abraão, foram benditas todas as famílias da terra. E da geração de Abraão veio a nação de Israel, e na nação de Israel tem uma lei constitutiva de 10 pontos. Esta lei constitutiva de 10 pontos, ou constituída de 10 pontos, é a base de todas as leis de todos os países de todo o mundo. As constituições se fundamentam ali, seja para o cuidado, seja para a propriedade, seja para descanso, em todas as coisas. Está claro aí, gente? Sim ou não? Sim. Mas, além desta classificação dos três, há outras classificações. Referencial de patriarcas, falando de 24 pessoas, ancestrais de Abraão, que viveram desde Adão até a chegada nele. E destes 24, 10 deles viveram antes do dilúvio. Bom, Adão, cadê o Adão? Cadê o Adão, gente? Alguém sabe do Adão? Adão viveu 930 anos. É bastante ou é pouco? Hã? Quem queria viver 930 anos aí? Eu queria. Nós dois então, irmã Jacira. Um filho de Adão chamado Sete viveu 912 anos. Um filho dele chamado Enos viveu 905 anos.
Um filho dele chamado Cainã viveu 910 anos. Um filho de Cainã chamado Malaléu viveu 895 anos. O filho de Malaléu chamado Jarede viveu 962 anos. É a segunda pessoa que mais viveu. O filho de Jarede chamado Enoque, quando tinha 365 anos, Deus o tomou e ele foi para a eternidade sem morrer. O filho desse Enoque chamava-se Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Esse Matusalém gerou um homem chamado Lameque. Lameque viveu 777 anos. Esse Lameque gerou Noé. E Noé viveu 950 anos. E aí vai uma linha de sucessão. Mas eu quis colocar esses números para mostrar que Adão viveu para ver o nascimento do Lameque. O Adão viveu para ver até o nascimento do Lameque, que é o nono dessa lista. O Sete, filho de Adão, viveu depois da transladação do Enoque e morreu só um pouquinho de tempo antes do nascimento de Noé. O Noé viveu mais do que o Naor. Naor era o avô do Abraão. E quando o Noé morreu, o Abraão já tinha 60 anos. O filho de Noé, chamado Sem, ainda vivia quando Esaú e o Jacó nasceram. Por que isso é importante? Porque mostra que a linhagem de sucessão dos patriarcas vinha passando de geração a geração os encontros com Deus e as experiências com Deus em família. A Bíblia nos mostra ainda os 12 filhos de Jacó, chamando-os de patriarcas. Quando Estevão fala isto que vocês leram no capítulo 7 do livro de Atos, o Estevão está apontando para os 12 filhos de Jacó, dizendo que eles são patriarcas. O Pedro chamou Davi de patriarca, mas não são nos mesmos moldes deste aqui. Está claro aí, gente? Sim ou não? Estes últimos 12, de que o diácono Estevão está falando no capítulo 7 de Atos, são aqueles que tiveram inveja do José. Bom, ter inveja é de alguma maneira arder de ódio, de raiva, porque o outro tem aquilo que você queria ter, ou aquilo que o outro tem incomoda você. E isso é tão complicado porque é uma espécie de excitação de uma mente doentia, uma mente doente, cega, a ponto de perseguir o outro por conta da raiva que tem, porque acha que não é justo ele ter aquilo que você gostaria de ter no lugar dele. Está claro aí? E aí nós temos que ter um cuidado.
Muitas vezes vocês veem bons pregadores falando de Ana e de Penina. Quem já ouviu falar de Ana e de Penina? Quem se parece mais com você, a Ana ou a Penina? Mas os pregadores que tem por aí ficam o tempo todo enchendo a bola de Ana, falando mal de Penina. Ou não é assim? A Penina é a má e a Ana é boazinha. E aí então esses pregadores dizem para você: você tem que ser igual a Ana, persistir na presença de Deus, porque Deus vai tirar essa vergonha de você. Só que se você parar para pensar, você parece mais com a Penina do que com a Ana. Cada vez que você ostenta alguma coisa que Deus deu para você, e você ostenta dizendo eu tenho e você não tem, isso é comportamento de Penina. Quando você bota uma roupa linda, bonitona, com uns negócios assim, tudo, e aí você diz assim: também eu sou servo de Deus, e eu faço assim, e eu faço assado, e meu comportamento é esse, por isso Deus me dá, e você não tem, porque você não é igual a mim. Isso aí é coisa de Penina. Entenderam bem? Dói, não dói? A igreja precisa aprender que a ostentação de qualquer coisa gera no outro sentimentos que não precisariam serem gerados. É bem verdade que quando a gente vê alguém ostentando e ridicularizando porque ele tem e a gente não tem, a gente se sente igual a Ana. Mas quando a gente vem contar um testemunho soberbo, de nariz empinado, dizendo também eu paguei o preço para Deus me dar isso aqui, e você não pagou, você não tem, isso aí é coisa de Penina. Chacoalhe o colega e diga: entendeu, né, irmão? Olha como você é inteligente. Então, às vezes, a pessoa ostenta alguma coisa que desperta no outro o desejo de ter aquilo. Às vezes a pessoa vai na casa da vizinha e tem uma geladeira cor de abóbora com listra verde. Ela vai em casa e fala para o marido: eu quero uma geladeira nova, cor de abóbora com listra verde. Aí o marido diz: mas você já tem uma. Ela disse: não, mas a vizinha tem, eu também quero. A inveja é um problema, porque ela motiva a rivalidade contenciosa, doentia, desnecessária. A inveja gera comportamento pernicioso, mau, de tal forma que cega para não ver o óbvio. Já se disse que a grama do quintal do vizinho é mais verde. Então as pessoas, porque não cuidam do próprio jardim, ficam olhando do jardim do outro. Olha bem para o colega e diga: quem cuida bem de jardim não corre atrás de borboleta. Fala bonitinho aí, vai lá. A borboleta vem. Entende? Se a gente cuida bem das coisas que Deus nos dá, a gente não precisa ficar de olho naquilo que Deus deu para o outro. Lembra a historinha do Caim e do Abel? 2 igrejinhas. Numa igrejinha cai fogo, outra igrejinha é gelada. Numa igrejinha Deus aceita a oferta, na outra igrejinha Deus não quer nem saber da oferta. Numa igrejinha é um ânimo, na outra igrejinha nada.
é que o rapaz da igreja gelada, ao invés de cuidar bem do serviço dele, ele faz o serviço dele olhando o serviço do outro. E aí ele fica pensando, por que é que Deus aceita o que ele faz e não aceita o que eu faço? Eu tenho um potencial bom, eu sei fazer as coisas, eu trabalho direitinho, eu aprendi o ofício. Não é justo ele ter aquela igreja cheia de fogo e eu nessa igreja gelada. O que eu vou fazer? Vou arrumar um jeito de assumir a igreja do fogo. Chama o colega da igreja do fogo e diz, vamos passear pelo campo? Aí sai para andar pelo campo, os dois. No meio do caminho, o irmão da igreja gelada pega uma pedra e taca na cabeça do irmão da igreja do fogo. E matou o irmão da igreja do fogo. Acontece que antes desse episódio, Deus foi visitar o irmão da igreja gelada. E é interessante que não tem muitos versículos na Bíblia que Deus vai visitar alguém. Mas Deus foi visitar o Caim. E Deus disse para o Caim, por que a tua cara está aí murcha? Azeda aí, olhando para o chão. Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer bem, não haverá também aceitação para ti, como está havendo aceitação para ele? Então olha bem para o colega e diga, o assunto não é a oferta, é o jeito de fazer. Deus disse para o Caim, se você fizer direitinho, eu vou aceitar. O problema é que você não faz direitinho. Chacoalha o colega e entendeu? E aí não dá resultado e fica trabalhando, olhando para a igrejinha do outro. Quando tem oportunidade, joga pedra na cabeça do homem da igrejinha do fogo, para ver se assume o lugar dele. Olha bem para o colega e diz, entendeu? Um comportamento estranho, mas parece que não é tão estranho para muita gente. Então veja, a inveja, ela tem um componente de ficar procurando no outro aquilo que queria ter, mas que não dá conta de fazer. Se fizer bem, Deus vai aceitar. Abraça o vizinho aí e diga, essa é boa para você guardar. Se você fizer direitinho, Deus vai aceitar o que você faz. Entende? Você não precisa oferecer a mesma coisa que o Abel. Tem gente que acha que o assunto é oferecer igual, não é. Deus não chamou todo mundo robozinho, não. Quem inventou a oferta de cereal não foi Caim, foi Deus. Então o problema não era o que ele estava ofertando, mas era o coração com que ele estava ofertando. Abraça aí o colega e diga, se fizer direitinho, Deus vai aceitar. Não precisa dirigir o seu carro olhando para o carro do outro, vai bater. Cuida daquilo que Deus te deu, faz com zelo, faz com amor, faz com graça de Deus. A Bíblia diz assim, está escrito, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Abraça o colega e diga, não despreze o dia das coisas pequenas. Diga, quem nasce grande é monstro. O natural é nascer pequenininho e crescendo. Olhe para o colega e diga, olha como você é inteligente. Se você cuidar direitinho, Deus fará. A inveja não é só de alguém que não tem para aquele que tem. Às vezes ela é invertida, é daquele que já tem, com inveja do outro que não tem.
Mas apesar de não ter, a graça de Deus está com ele. E aí ele fica com inveja. Lembra do Saul? Saul era o rei. Quem era rei? Era o Saul ou era o Davi? Quem era o rei, gente? E quem tinha inveja? O Saul era o rei, mas era o Saul que tinha inveja, não era o Davi. Davi nunca teve inveja do Saul. Saul tinha inveja de Davi. E há muita gente assim, que apesar de já ter um montão de coisa, ainda trabalha de olho naquilo que Deus deu para o outro. Isso não é uma boa ideia. Entende? O senso comum imagina que a presença de Deus com alguém só é revelada quando está tudo bem. Mas não é verdade. Nos dias maus, nos dias de dificuldades, ou quando um invejoso age com deslealdade, com maldade, não significa que Deus não está junto. Sansão, por exemplo, era um homem forte. Ele rasgou um leão como se rasga um cabrito, com a mão. Ele caçou 300 raposas. Quem é do interior aí já fez caça? É fácil ou é difícil caçar? Quem já caçou raposa aí? O senhor já caçou raposa? É fácil? O Sansão caçou 300. Amarrou uma na outra, botou fogo nelas e soltou elas na lavoura dos filisteus, queimou tudo. Um dia, ele estava dentro de uma cidade e a turma começou a cercar a cidade. O Sansão foi lá na porta da cidade e arrancou a porta com os batentes e tudo, botou nas costas. Porta de cidade, gente. E saiu carregando aquilo lá para a montanha. Então quem olha isso diz: Deus está com ele. Juízes capítulo 13, verso 24, está escrito assim: que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então ele está todo empolgado, porque Deus está abençoando ele. O menino cresceu, Deus o abençoou. E aí ele vai forte, né, achando: Deus está comigo. Só que o Sansão negligenciou a santidade. E no momento que o Sansão negligenciou a santidade, teve problemas graves, a ponto de no capítulo 16, eu acho que é verso 20 de Juízes, vê lá, leia lá bem alto. Uau, lê a última frase, vai. Porque ele não sabia? Lê de novo. Então, por não saber que o Senhor tinha se retirado dele, ele arrumou uma confusão, da qual ele saiu perdedor, ficou cego e foi empurrar moinho, igual o boi. Olha bem para o colega e diga: tem muita gente que negligencia a santidade, porque Deus o abençoou, e ele vai vivendo de qualquer jeito, e arruma alguns enfrentamentos que vão trazer muito problema. E faz isto porque esqueceu que a negligência da santidade faz que o Senhor se retire.
Abraça o vizinho aí e diga: toma cuidado, irmão. Lembra da oração de Davi? Salmo 51. Ele diz assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque se Deus se retirar da gente, a gente está lascado. Então olha para o colega e diga: fica esperto, irmão. Não negligencie a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sansão percebeu tarde demais. Isto mostra para a gente que circunstâncias não definem se Deus está ou não está com alguém. Porque se o Sansão está carregando porta nas costas, caçando 300 raposas, pega um pedaço de osso de um jumento e enfrenta 1000 soldados e vence, parece que está tudo certo. Mas e o José, que parece que dá tudo errado? Chacoalhe o colega e diga: e o José? Parece que na vida dele está tudo de perna para o ar. Então, quando chegam os problemas da vida, as lutas da vida, não é porque o Senhor está aborrecido, ou porque Deus está querendo castigar. Tem um hino antigo, muito antigo, mas tão antigo assim, da época do pastor Davi. Ele diz assim: nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Aí ele entra e diz assim: oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Aí ele diz assim: Jesus vem em breve buscar sua igreja querida, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Depois ele diz: Jesus falou aos servos: orai e vigiai, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Depois ele diz assim: e tu, meu amigo, vem já e aceita Cristo, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Olha aí para o colega e diga: segue caminhando, irmão. Jesus nunca disse quem pregar bonito será salvo. Jesus nunca disse quem profetizar será salvo. Jesus nunca disse quem virar missionário será salvo. Jesus nunca disse quem pastorear decentemente será salvo. Jesus nunca disse quem tocar direitinho será salvo. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Chacoalha aí o colega e diga: entendeu, irmão? O segredo é perseverar. O inimigo luta o tempo todo para te afastar de Jesus. Segue caminhando. Diga aí bem alto: segue caminhando. Quando José estava naquele buraco que os irmãos dele jogaram ele, Deus estava lá com ele. Quando os midianitas pagaram naquela caravana de ismaelitas e midianitas, Deus estava lá com ele. Quando Potifar comprou o José, Deus estava com ele. Quando aquela doida botou o olho nele e quis arrumar um problema, e ele se manteve zeloso pela santidade, e por isso foi parar na cadeia, Deus estava com ele. Olha para o colega e diz: Deus nunca abandonou ele, não. Acho que é Isaías capítulo 42, 3 ou 43, 2. Vê lá. 43, 2. Leia bem alto.
Diga aí, má notícia. Às vezes tem que passar. Diga. Diga, má notícia. Diga, boa notícia. Ele passa junto. Salmo 23. Diga aí, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Diga. Agora leia o verso 4. Abraça aí alguém e diga, está com medo de quê? Deus vai junto. A Andréia Beraba canta uma música que diz assim: se Deus está contigo, vais vencer. Vai vencer. A gente vai vencer. Então, quando José estava naquela situação adversa, não quer dizer que Deus não estava com ele. Deus estava com ele. Isso pode de alguma maneira ser difícil para a gente, até para entender. Deus permitiu toda aquela dor, todo aquele sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento espiritual, mas Deus estava com ele. Eu penso que muitas pessoas gostariam de governar o Egito como José. Aliás, lembra que eu falei de pregador que fala mal da Penina? Tem um punhado de pregador que fala mal dos irmãos do José. E aí ele fica comparando você com José. Mas na verdade você parece mais com os irmãos de José do que com José. Todos nós. É verdade. O negócio vai crescendo, vai abençoando ali. Aí você começa a dizer, Deus podia me dar isso, hein? Porque o que Deus achou nele que não viu em mim? Então, muita gente gostaria de governar o Egito, mas jamais gostariam de ter passado aquilo que o José passou. Ocorre que muito tempo, ou por muito tempo, a verdade da presença de Deus passa desapercebida. E passa desapercebida aos olhos das pessoas e às vezes até dos nossos próprios. Então, a gente tem esta palavra contundente aqui. Os irmãos de José eram patriarca, eram gente grande e tiveram inveja dele e o venderam. Às vezes a gente tem que se perguntar se perceber a presença de Deus é fácil ou é difícil. Pergunta aí. Tem um hino que o presidente da nossa convenção nacional gosta muito. Quem canta esse hino é a irmã Shirley Carvalhais. Ela diz assim: com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá para viver
sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Cante forte. Sofrer contigo é bem melhor do que errar, porque às vezes não consigo nem falar. A verdade é que nas circunstâncias difíceis da vida, Deus não te larga. Deus continuou respaldando a vida de José nos bastidores, sem alardes, para preservar José, para que José cumprisse o propósito que Deus tinha delineado para ele. O Espírito Santo deixou esse versículo para a gente, dizendo que apesar de toda a humilhação, de toda a escravidão, de toda a injúria, de toda a calúnia, de toda a traição, Deus trabalhava e conduzia José nos momentos mais difíceis, para que ele pudesse cuidar de toda aquela linha patriarcal. Quem cuidou da preservação dos 12 filhos de Jacó foi esse José aí. Qual José? Aquele que os 12 fizeram mal para ele. Mas os 12 fizeram mal para ele, ele cuidou dos 12? É, exatamente isso. Olha bem para o colega e diga: o coração de um pastor tem que ser assim. Não é igual aquele hino, não é hino não. Aquela musiquinha que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai ficar lá na plateia e você vai estar lá no palco. Vai ficar olhando para você, como é que é? Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Isso aí não é hino nem aqui nem na China. Chacoalhe o colega aí e diga: a gente não tem que ficar cantando essas coisas não. Não. O José disse para os irmãos dele: não fiquem preocupados não, Deus me mandou na frente de vocês para cuidar de vocês. Está escrito aí, Deus mandou eu na frente de vocês para cuidar de vocês, tanto de vocês quanto dos seus meninos, da sua linhagem, que vem depois de vocês. Se a circunstância não determina se Deus está ou não está com alguém, todo crente deveria se perguntar: então, se Deus está ou não com ele, uai. Uma pessoa pode estar passando por um problema grave, grande, difícil, e Deus do lado dele, quietinho, às vezes sem responder. Você já passou uma fase que parece que Deus fala com todo mundo e não fala com você? Aí está um culto fervoroso, cheio de Deus, né? Aí vem aquele profeta marchando assim, tem uns que vêm com as espadas assim, os negócios, não. Aí chega bem na tua frente, fala com o vizinho. Ô luta. Mas quando Deus não fala, você tem que se sustentar daquilo que Ele já falou.
Lembra do Isaac? Isaac fura um poço, a turma vai lá e diz: essa água é nossa. Tomou o poço dele. Ele saiu dali e furou outro poço. A turma foi lá e tomou o outro poço. Essa água é nossa. Saiu dali e furou outro poço. A água é nossa. Sabe quantas vezes Deus falou com Isaac enquanto ele está furando o poço e a turma está tomando o poço dele? Sabe quantas? Nenhuma. Deus não falou com ele não. Mas quando ele furou o último poço, a turma foi lá e disse: vamos virar amiguinho, porque parece que tudo que você faz dá certo. Deus está com você, então vamos virar amiguinho. Porque olha para o colega e escolha ficar amiguinho de gente abençoada. Se tudo que você faz dá certo, vamos virar amiguinho. Aí ele deu o nome de Reobote para o poço lá. Depois que ele deu o nome de Reobote, o Senhor veio conversar com ele. Enquanto ele estava na luta, Deus não falou com ele do que ele vivia, do que Deus já tinha falado. Fecha esse olho bonitão aí e lembra de alguma promessa antiga que Deus já fez para você. É uma promessa antiga, esperada, desejada, está chegando uma novidade na tua vida. Lembra de uma promessa antiga? E se você está no meio de um fogo cruzado, a luta apertou, a situação está difícil e parece que Deus não está falando, lembra do que Ele já falou. Lembra do que Ele já falou. O Senhor me fez lembrar. Eu estava aqui era um púlpito de madeirite, eu estava em frente ao púlpito de madeirite, tempo da posse ali, não lembro se foi no mesmo dia ou naquela semana. Deu uma serva de Deus, irmã Euda, junto com a irmã Firmina, as duas conversam ali, a irmã Euda chorou muito. Aí dizia assim para a irmã Firmina: é ele que eu vi, é ele que Deus me mostrou. E a irmã Firmina: mas o que é, Euda? E ela diz assim: Deus me mostrou um pastor bem gordão, que vinha para cuidar de nós aqui. Na época eu era gordão mesmo. Mas daqui a pouco aquela mulher foi tomada por Deus e disse assim: não tema, servo meu, a quem ungi. Eu colocarei do teu lado homens fiéis e vou prosperar o trabalho. Faz 24 anos. Olha bem para o colega aí e diga: lembra do que Deus falou. Chacoalha aí o colega e diga: lembra do que Deus falou. Deus não vai esquecer o que falou. Ele não é filho do homem para esquecer do que fala. Ele é maravilhoso. Um dos nossos irmãos, o nome dele era Asaf. Tem um salmo na Bíblia que foi escrito por ele, Salmo 73. Nesse salmo, o Asaf diz assim: Deus é bom. Deus é bom. Diga aí: Deus é bom. Deus é bom. Diga: verdadeiramente Ele é bom. Tanto para o povo dele, quanto para aquelas pessoas que têm um coração limpo. Diga: Deus é bom. Aí ele para e pensa assim: mas eu quase desviei. Deus é bom, mas eu quase desviei. Mas por que você quase desviou? Porque eu ficava vendo gente que não vale nada. Pensa em sujeito esquisito, próspero, rico, e gente séria passando aperto. E eu comecei: mas como é que pode? Se Deus é bom,
Como é que gente ruim prospera e gente boa vive patinando na vida? Até o trabalho é outro. Veja o verso 6. Ficam soberbos, de nariz empinado, tem a violência como seu adorno, pisa na cabeça dos outros, maltrata todo mundo, não tem misericórdia de ninguém, olhos inchados de gordura, ficam imaginando um monte de coisa no coração, são corrompidos, tratam com malícia de oprimir os outros, falam com arrogância, erguem a boca contra o céu e falam o que não deve. Até o povo dele volta e fica espremendo o copo pouquinho que tem no outro. E aí ficam dizendo: Deus não sabe nada mesmo, Deus tem outras coisas para cuidar, disso aqui deixa que eu cuido. Gente assim. E aí o Asaf está quase que desviado. Ele diz assim: é gente ímpia, mas estão sempre em segurança, e parece que fica cada vez mais rico. E aí ele diz assim: eu acho que eu tenho purificado o meu coração em vão, e eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, tudo em vão, porque todo dia eu sou afligido, e essa gente que não vale nada está sempre crescendo. Se eu continuar assim, eu vou ofender a geração dos teus filhos. Leia lá. Para um pouquinho. Você já ficou perturbado? Por que gente boa às vezes fica patinando e gente que não vale nada fica ostentando um monte de coisa? Você já parou para pensar nisso? O Asaf ficou assim, quase desviou. Veja o verso 15. Desculpa, 16. Bem alto. Tá. Verso 16. Bom, eu fiquei perturbado até que então a gente fica perturbado com essas coisas até entrar no santuário de Deus. Que quando a gente entra no santuário de Deus, a gente começa a aprender umas coisas diferentes. Uma delas é que Deus resiste soberbo e dá graça ao humilde. Deus colocou essa gente em lugares escorregadios e os lança à destruição. Caem na desolação como em um momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Vive com medo o tempo todo. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordar, desprezará a aparência dessa gente. Assim o meu coração já ficou com o coração azedo de ver gente que não vale nada pisando na cabeça dos outros que são justas, gente direito, gente honesto, gente certa, e gente que não vale nada pisando no pescoço deles? Você já ficou com o coração azedo com isso? Por causa da injustiça? E aí o coração azedou, o rim começou a ficar com problema. Quem já teve cólica de rim aí? É bom ou é ruim? Olha lá agora. Assim eu me embruteci, fiquei bruto, não sabia nada. Verso 23. Mas agora eu estou de contínuo com o Senhor, e o Senhor me segurou pela tua mão direita. O Senhor vai me guiar com o teu, e tu me receberás em glória.
Diga bem alto isso aí, ó. Verso 26, leia. Próximo. Agora bem alto, vamos embora. Estava em casa escrevendo e o Senhor me dirigiu colocar esse salmo aí, para dizer que às vezes a gente fica pensando que Deus não está com a gente porque a gente está passando a prova, e parece que Deus está com outro que não vale nada, mas a circunstância não manda em Deus. O Sansão se restabeleceu quando se arrependeu. O Asaf, que quase abandonou a fé, entrou no santuário e aprendeu. E nós estamos na presença do Senhor hoje aqui. Então, às vezes, quando a gente vê uma luta, a gente cria um mapa distorcido da realidade, achando que Deus só abençoa a gente ruim e que Ele não liga para a gente justa. Mas de alguma forma, quando a gente entende que esta vida passa, e passa rápido, e a nossa cidade está guardada no Senhor, não há nada neste mundo que nos prenda mais nele. Então, caso alguém esteja passando um momento muito difícil na sua vida, o conselho da palavra de Deus é que você esteja no templo do Senhor, aprendendo do Senhor e ganhando tranquilidade na sua alma. Quem aqui já passou uma prova tão complicada que achava que não ia romper? Levanta a mão aí. Uau! Fica com a mão levantada aí. Dá uma olhadinha à sua volta aí. Olha bem para o colega e diga: pois é, passou. Não tente entender tudo com os olhos naturais, dedique-se a falar com Deus, a entender que Ele não vai deixar você sozinho. Se você estiver em grande ventura, lembre de nunca negligenciar a santidade. Então, antes de Deus dizer, lembra para o Josué, né? Deus disse para ele assim, para o Josué: eu estarei contigo por onde quer que andares. É Josué capítulo 1, verso 9, Vê se é 9. Leia lá bem alto. Por que Deus disse para ele que Deus era com ele? Só que antes de dizer que Deus era com ele, Deus ensinou ele a não desviar dele. Veja o verso 7. Verso 8.
Se você fizer isso, eu vou estar com você todos os dias, por onde quer que você for. Nós somos servos de Deus, e tudo que a gente faz, irmãos, deve ser para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Olha para o colega e diga: tradução. Nos detalhes da vida, faça para a glória de Deus. Vai arrumar uma roupa no armário? Pensa, diz assim: essa roupa vai glorificar a Deus ou vai estimular coisas que não deve? Na hora de comer, essa comida aqui vai glorificar a Deus ou vai deixar alguém de cabelo em pé? A Bíblia diz assim: se o teu irmão se escandaliza porque você come tal comida, come perto dele não. Não está escrito? Olha para o colega e diga: faça tudo para a glória de Deus. O culto começa em casa, na hora de se arrumar, né? Deus vê além das coisas exteriores, e Ele vai lá nas motivações do coração. Apocalipse capítulo 3, verso 15, está escrito assim, que Deus sabe das obras das pessoas, e sabe quem é frio, quem é quente, quem é morno. Deus sabe. E Ele é contrário aos orgulhosos, e é bondoso com os humildes. Ele disse assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, vou perdoar e vou sarar a sua terra. Então, a gente precisa lembrar que tudo que a gente faça deve ser para a glória de Deus, seja na circunstância difícil, seja na circunstância onde tem abundância. A deficiência na fé é que causa o problema. Se você ler, por exemplo, primeira carta aos Coríntios capítulo 10, que é esse texto que a gente acabou de abrir, ele vai mostrar ali que Israel fez 5 coisas no deserto muito complicadas, e porque fizeram isso, a maior parte deles ficaram lá. Cobiça, idolatria, prostituição, tentação de Cristo e murmuração. São coisas que a gente não pode deixar acompanhar a gente. Então, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, vai lá. Lê bem alto. Então não fica achando que se um escorregou aqui ou ali você é melhor, não. Billy Graham foi perguntado o que ele achava da queda de um outro pregador, um pregador importante, famoso, no mundo todo. Não vou dizer o nome dele por questão de ética. Aquele irmão errou, pecou, confessou, se ajustou, graças a Deus se levantou. É americano. Perguntaram para o Billy Graham o que ele achava. Billy Graham parou, olhou e disse assim: ele é um grande evangelista. Se aconteceu com ele, eu preciso botar minha barba de molho. Olha para o colega e diga que isso é uma lição boa. Ao invés de apontar o dedo para alguém, peça misericórdia para Deus te manter em pé. Aquele que está em pé, cuida para não cair. Não avalie a presença de Deus pelas circunstâncias. Tome cuidado para não abrir a boca em murmuração. Na primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz que a gente não trouxe nada para esse mundo e a gente não vai poder levar nada dele. E se a gente tiver suficiência, tendo porém sustento e com o que se cobrir,
fica satisfeito, fica contente. Mas os que querem ser ricos, e parece que está à moda agora, né? Tem um grupo por aí ensinando a turma a imitar o Nimrod, falando em nome de Deus. Não, Deus achou que o Nimrod era o cara, construiu uma torre lá e Deus desceu, o B.O. era grande. E aí, irmão, Nimrod é a primeira figura do anticristo, cuidado. Nimrod afrontou a Deus dizendo assim: vem aqui, o senhor destruiu o mundo desse jeito, pois agora a gente vai fazer uma torre bem grandona, quero ver o senhor destruir de novo. Deus falou: bobinho. Cuidado. Lembrem-se que o mundo passa, e a concupiscência do mundo passa junto com o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembre que o Espírito Santo ensinou: sejam os vossos costumes sem avareza, contente-se com aquilo que Deus lhe deu, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Vai lá, Hebreus. Essa turma da TV está bem, hein? Não, peraí. Eu penso que ele já bota lá, ué. Lê bem alto. Lê. Abraça o vizinho e diga: Deus não vai desamparar você. Existe o tempo do maná por causa do deserto, mas existe o tempo de você plantar e colher o que plantou. Livro de Juízes diz, livro de Josué diz que quando entraram na terra prometida, cessou o maná. E por que cessou o maná? Porque eles já estavam no lugar de plantar. Então quem está no deserto, ele é cuidado com o maná, mas quando entra na terra prometida, cessa o maná. Então olha para o colégio, já tem tempo para tudo. Se você está no meio da prova, na luta, no sofrimento, não fica pensando que Deus te largou, não. Ele não largou você, não. Tem um hino na harpa que eu acho que todo crente deveria cantar de joelho todo dia. Eu já falei isso para o ministério aqui. Eu acho que todo obreiro devia cantar esse hino naquele momento que dobra o joelho para orar. Eu acho que devia cantar. Vamos ver se vocês lembram. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu
hei de triunfar quando voltares estes céus rompendo. Segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Então, se está na prova, fique firme, porque a prova passa. Toda prova tem data de validade. O problema é que às vezes Deus não conta para a gente. Para Israel, Deus contou quanto tempo ia durar lá na Babilônia. A turma ficou teimando, mas ele falou, é 70 anos e acabou. Mas às vezes para nós ele não conta. E se você às vezes no meio da luta não ouve Deus falando com você, se alimente daquilo que Ele já falou com você. Fique firme, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É a palavra de Deus em nome de Jesus.